Bem, meus queridos irmãos e irmãs, celebrando este sexto domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem nos falar de uma realidade essencial para a nossa vida cristã, que é o que a liturgia já vem nos apresentando nesses últimos dias e semanas. O modo como nós devemos nos colocar, nos apresentar diante de Deus. O tema que é como que central na liturgia deste domingo é a realidade de uma enfermidade, a lepra. Na primeira leitura do segundo livro dos Reis, vemos de forma sintetizada a parte central da história de Naamã, o sírio, do qual Jesus, em outra passagem do Evangelho, irá dizer: havia muitos leprosos naquele tempo, mas somente Naamã, o sírio, foi curado da lepra. Naamã, que era um oficial do exército da Síria, a mandado do seu rei, vai até o profeta Eliseu, que é o grande discípulo do grande profeta Elias, em busca da cura da sua enfermidade, da sua lepra. A lepra naquela época era uma realidade muito difícil, não só pela enfermidade em si, mas pelos transtornos e humilhações que isso trazia. Naamã era um pagão, não era judeu, mas para os judeus a lepra era um sinal de impureza. A pessoa que ficava leprosa, ela ficava ritualmente impura. Ou seja, ela não podia se aproximar das coisas sagradas, ela não podia entrar no templo de Jerusalém para poder rezar, porque tinha-se a ideia de que tudo que era de Deus era puro e santo, e tudo aquilo que era relacionado com o pecado e com a morte não podia estar em relação com Deus. E não havia nada que fosse um sinal mais forte da morte do que a lepra, já que era um estado como que de decomposição, onde se via visivelmente na pele e no corpo das pessoas esse estado como que de morte realmente. Então, ritualmente a pessoa ficava impura. Os leprosos na Terra Santa, sobretudo em Jerusalém, tinham que morar fora da cidade, fora do acampamento, digamos assim. Eles não podiam conviver com as pessoas, tinham que morar fora da cidade, tinham que andar vestidos com roupas rasgadas para que de longe se percebesse que era um leproso, tinha que andar com a barba coberta, tinha que às vezes andar com um sininho para tocar, caso alguém fosse se aproximando dele sem saber que era um leproso, tinha que tocar um sininho para ir gritando: impuro, impuro, não se aproxime de mim. E unido a isso tinha ido outra realidade, que se ligava à ideia de que a pessoa que tinha lepra era porque trazia consigo algum pecado, seu ou de seus pais. Então tinha essa ideia de que se alguém era leproso é porque era um grande pecador, porque tinha algum pecado por trás e aquilo seria um castigo de Deus. Assim como outras enfermidades, ou como por exemplo a mulher que era estéril, que não podia ter filhos, era também considerada uma pessoa que não tinha a bênção de Deus. Haviam várias situações que eram humilhantes e que, sobretudo, a lepra excluía a pessoa da vida social. Era de fato um morto-vivo. Naamã não experimentava esse lado ritual de Jerusalém, mas experimentava o sofrimento e a dor e a humilhação de ele sendo chefe dos exércitos da Síria, ser um homem enfermo e impossibilitado. Ele vai então até Eliseu, e a primeira cura que nós vemos que Deus realiza em Naamã não é a cura física da sua lepra. Naamã precisava ser curado primeiro de uma outra enfermidade, muito mais mortífera, digamos assim, muito pior do que a lepra física no corpo. Naamã precisava ser curado do seu orgulho, da sua soberba. Ele chega e acha que vão fazer um cortejo para recebê-lo, que Eliseu vai fazer uma celebração solene para que ele ficasse curado.
E o que Eliseu faz, o profeta? Manda apenas um servo dizer, vai ali e te lava 7 vezes no Rio Jordão. Enviar um servo era um sinal de dizer que Eliseu era maior do que ele, para como que dissesse, não é uma grande autoridade, para que possa mandar um simples servo dar um recado. Naamã fica indignado e diz, será que onde eu moro, de onde eu venho, não tem rios muito mais formosos do que esse Jordão, para que eu pudesse me banhar? Então, o primeiro ato de humildade de Naamã é que ele escuta a voz daquele servo, de um dos seus servos, que lhe diz, olha, se ele te pedisse algo muito difícil, tu certamente não o farias. Ele só está te pedindo para que te laves 7 vezes no Jordão. E Naamã vai e faz o que o profeta ordena. E diz a palavra, como vimos, que Naamã ficou com a pele limpa, purificada como de uma criancinha. Mas Naamã precisava primeiro ser curado da sua soberba e também de um modo errado de compreender a divindade, porque aqui tem uma outra coisa por trás. Os povos pagãos e o próprio povo de Israel teve que aprender a se sair dessa mentalidade. Tinha-se a compreensão de que se poderia ter poder sobre a divindade. Saber o nome de uma divindade era como que ter poder sobre ela. Então, Naamã precisava também conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Um Deus que é Senhor e não servo dos homens. Um Deus ao qual eu não posso manipular. Um Deus que não está obrigado a prestar contas comigo ou dar satisfações a mim, como já víamos isso no outro domingo com a história de Jó. Naamã entende que o Deus verdadeiro é um Deus diante do qual eu me submeto e não diante do qual eu exijo coisas. Esse é o ato de adoração, de humildade diante de Deus. E é isso que a liturgia quer nos ensinar, de nos aproximar de Deus com humildade, com pequenez, não achando que nós podemos exigir algo de Deus, mas como criaturas tornados filhos pelo batismo. Tudo é graça de Deus. Se o Senhor quiser me conceder essa graça, bem. Se Ele não me conceder, bem da mesma maneira. Ele é Deus, é Ele quem decide. E esse ato de amor e de adoração a Deus é o que Naamã então aprende, e aí sim abre o seu coração para receber essa cura milagrosa da sua enfermidade. E volta então glorificando a Deus, dizendo que de fato conheceu que em Israel havia um Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus. O Evangelho também nos traz uma realidade semelhante. Um outro leproso que agora se aproxima de Jesus. Diz o Evangelho que, primeiramente, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos lhe pediu. Aqui já tem algo completamente fora da normalidade. Primeiro, o ato de que o leproso chegou perto de Jesus. Dizia, como eu falava, que na época de Eliseu, de Elias, existiam muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado. Por quê? Porque Naamã foi aquele que teve a atitude de se colocar a caminho, de caminhar até a presença de Deus, de ir ao encontro de Deus e esperar e suplicar a sua cura, a sua libertação. Aqui também esse leproso. Certamente havia muitos leprosos em Jerusalém, em toda aquela região da Terra Santa. Mas certamente os outros ficaram com medo da repreensão, com medo de serem rejeitados por Jesus, com medo também de se expor publicamente, porque muitos contraíam a lepra e iam para fora da cidade escondidos para que as pessoas nem soubessem que ele agora era um leproso. Tão grande era a humilhação. Esse leproso não tem vergonha e ele vai até o encontro de Jesus. E esse é o primeiro movimento que nós também somos chamados a fazer: ir ao encontro do Senhor. Por que é que muitas vezes não somos curados no nosso coração? Por que é que muitas vezes não somos transformados na nossa vida? Porque nós não vamos até Deus. A gente não caminha em direção a Cristo. Isso no movimento do coração, na oração, de fato buscar a Deus, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor,
eu não quero permanecer nessa realidade de pecado, nessa situação, nesse vício no qual eu me encontro hoje. Eu preciso sair de mim mesmo, do comodismo, às vezes, do meu pecado, do meu vício, e me colocar em direção a Jesus, chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de curar. Veja a profunda humildade desse homem. Ele não diz: olha, se Tu és o Messias, mostra que Tu és o Messias e me cure. Não há prepotência aqui. A profunda humildade. Ele vai até Jesus e se coloca de joelhos, em sinal de humildade, de submissão, e diz: Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de curar. Ou seja, Senhor, eu sei que Tu tens o poder, Tu podes tudo. Agora Tu realizarás o que eu te peço, se Tu queres, se Tu quiseres. Eu não posso te exigir, porque Tu és Deus e eu sou Teu filho. Tu és o meu Senhor e eu que sou o Teu servo. Então essa humildade que vemos em Naamã e vemos agora também nesse leproso do Evangelho. E outra coisa muito bonita nesse versículo: ele se aproximou, chegou perto de Jesus. Os leprosos não podiam chegar perto das pessoas, porque o que acontecia? Se alguém fosse tocado por um leproso, essa pessoa ficava impura também, e tinha que cumprir toda uma série de preceitos, de rituais complicadíssimos, fazer a oferta também ao sacerdote. Era todo um transtorno, digamos assim. E o interessante é que Jesus não impede que esse homem se aproxime dele, como que dizendo: a lepra não tem o poder de me tornar impuro, porque eu sou o Messias, porque eu sou aquele que cura e que purifica e que redime do pecado de toda a escravidão. Sou eu que venho para curar e libertar. Isso mostra o senhorio de Cristo. Cristo não teme nem a enfermidade em si, nem a impureza, porque nada pode tornar Deus impuro. Ou seja, nós, quando nos aproximamos de Jesus e apresentamos aquilo que o Evangelho quer nos mostrar hoje, a nossa verdadeira lepra, reconhecer que todos nós somos leprosos, todos nós trazemos em nós a lepra do pecado, da impureza diante de Deus, e todos nós devemos dar esse passo, como desse leproso, de reconhecer que eu tenho necessidade dessa cura, sobretudo a maior cura que Deus nos traz e nos pode dar, que é a cura do nosso pecado. Ele pode perdoar o nosso pecado. A cura de uma enfermidade, que Deus também pode realizar milagres extraordinários. Eu mesmo já pude presenciar diante de mim, e eu mesmo já fui curado milagrosamente, de modo instantâneo e imediato, de uma enfermidade que é impossível de ser curada de forma instantânea, como vi acontecer e como aconteceu comigo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, a maior cura que nós devemos buscar de Deus, é a cura do nosso pecado, e nos tornarmos homens e mulheres livres diante de Deus. Então Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão em sinal do seu poder sobre toda a enfermidade, tocou nele. Que detalhe interessante, se a gente olhar agora a questão do que era uma lepra. Ele não tocou em Jesus, talvez respeitou esse ato, mas se ajoelhou diante dele. Então Jesus foi lá e tocou no leproso, para dizer: a lepra não me torna impuro, mas eu purifico e santifico todas as coisas. Se antes o leproso não podia tocar nas coisas sagradas, porque o que era sagrado não podia ter parte com a impureza e com a morte, agora Jesus, que é a própria santidade, que é o Santo dos Santos, o Santo de Israel, Ele que toca a nossa ferida, a ferida do nosso pecado, e nos perdoa. Depois Jesus diz: eu quero, fica curado. Certamente Jesus dirá isso a cada um de nós. Jesus quer que sejamos curados.
Tem muitas coisas que nós podemos pedir a Deus e não sabemos se Deus irá nos atender ou não. Senhor, eu quero, por favor, conseguir um dinheiro para comprar o último iPhone 15 XR2, mega não sei o que, porque eu não serei feliz sem ter aquele celular. Senhor, eu preciso ter tal coisa, eu preciso trocar o meu carro, eu preciso disso, daquilo. Essas coisas não sabemos se Deus se ocupará em nos atender. Tem coisas que nós não sabemos se Deus irá querer nos conceder ou não. Mas tem uma coisa, tem uma graça, que podemos ter absoluta certeza de que Deus sempre irá dizer para nós o que Ele disse para esse leproso. Irá dizer, eu quero. É quando nós pedimos a Deus a graça da cura do nosso pecado. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Senhor, eu te peço uma graça de ser perdoado do meu pecado, de ser liberto dessas realidades de vícios, de pecados que me afastam de Ti. Tu queres, Senhor, me curar dos meus pecados? Tu queres, Senhor, me absolver dos meus pecados? Não há dúvidas de que o Senhor sempre nos dirá, eu quero. Disso nós podemos ter sempre certeza. Mas o problema é que muitas vezes nós procuramos tantas coisas de Deus e às vezes deixamos de lado o mais importante. Jesus manda o leproso ir até o sacerdote. Era uma questão ritual, para que ele publicamente pudesse voltar ao convívio social. Mas hoje Jesus certamente diz a cada um de nós, inclusive a mim que sou padre e também preciso me confessar, o Senhor diz para cada um de nós, ide até o sacerdote, buscai o sacramento da confissão, buscai renovar nas vossas consciências a consciência do pecado, porque nós vivemos hoje numa sociedade que diz que nada é pecado, que não existe mais o bem e o mal, que cada um pode fazer o que bem quiser, que a gente não pode sair dizendo que eu não posso me culpar de nada, porque isso pode me gerar traumas psíquicos, E uma má vertente da psiquiatria, da psicologia, vai por essa linha. Não é assim. O bem é o bem e o mal é o mal. Nós experimentamos isso na nossa própria vida. Nós experimentamos isso quando alguém nos faz o mal e nos faz sofrer com o seu pecado. Ou quando nós também sofremos e fazemos os outros sofrer com o nosso pecado. Mas, sobretudo, a consciência diante de Deus, de que eu estou ofendendo a Deus e estou indo contra a vontade e os mandamentos de Deus. E dizer, Senhor, preciso me confessar, preciso pedir ao Senhor a graça de um verdadeiro arrependimento e poder reencontrar uma vida nova em Cristo, uma vida liberta dos vícios, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na minha vida. Para terminar, diz o Evangelho que depois o leproso curado ficou tão feliz pelo que aconteceu com ele, que saiu divulgando muito aquele fato, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e vinham procurá-lo. Olha que interessante, é praticamente uma simbologia. Jesus como que assume o lugar do leproso. Antes era o leproso que não podia entrar na cidade, era o leproso que tinha que ficar fora em lugares desertos. Agora Jesus, por estar assumindo a nossa lepra, por estar assumindo os nossos pecados, é Ele que vai sendo cada vez mais rejeitado, cada vez mais perseguido, até que chega um momento crucial da sua paixão, em que sabemos que Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém, mas Jesus foi crucificado, levado para ser morto fora dos muros, fora da cidade. Ou seja, assumiu a nossa condição, como um leproso expulso da cidade, para estar ali como um morto. Jesus foi levado, arrastado para fora da cidade de Jerusalém, para morrer fora da cidade. É uma imagem de Jesus que assume o nosso pecado.
E nós, diante desse grande amor de Cristo por nós, devemos corresponder acolhendo o seu Evangelho, a sua palavra, buscar conhecer na nossa vida qual é a vontade de Deus. Não somente a minha própria vontade, não aquilo que o mundo diz para mim, mas eu quero saber aquilo que Deus quer para mim. Eu quero conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. E trilhar esse caminho de cura do nosso coração, da enfermidade maior, da lepra maior que trazemos, que é o nosso pecado. Mas Jesus nos traz essa grande alegria. A antiga lei não podia fazer nada diante da lepra do pecado. Quando diante de um pecador, de um leproso que trazia um pecado, o máximo que a lei podia fazer era excluí-lo para fora do convívio. Por quê? Porque a lei antiga, a lei mosaica, não tinha poder de perdoar os pecados. Era apenas a lei. Mas em Jesus Cristo nos veio a graça e a verdade. Agora em Jesus nós não somos apenas excluídos do convívio de Deus, nós podemos ser redimidos e restabelecidos no convívio com Deus, se nos arrependermos, se nos confessarmos, se assumirmos a vontade de Deus na nossa vida e abraçar essa vida nova, diante e sob o senhorio e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.